Boa noite, meus queridos alunos, boa noite, meus queridos não alunos também. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma série de lives do Odon Concursos em parceria com o Odon Questões. Nós iniciamos hoje o evento O Segredo para Acelerar a Sua Aprovação. Nós teremos 3 dias de live, então temos hoje, amanhã e terça-feira, só de live resolvendo a questão de 2024 com você. Então essa é uma grande oportunidade. Porque eu não sei se vocês estão vendo, mas os concursos em 2024 estão bombando. Eu avisei, eu fiz uma live lá em janeiro. Eu falei o que estava acontecendo com o cenário mundial pós-pandemia, com relação ao concurso público aqui no Brasil também. E eu disse a vocês, olha, 2024 eu vim com muito concurso e é exatamente o que está acontecendo, né? Vocês devem estar percebendo. Toda segunda-feira a gente está lá colocando muito edital na nossa lista de editais abertos. Se você ainda não acompanha, entra no site do Odon Concursos toda segunda que a gente atualiza aquela lista. E é muita oportunidade. E com isso a gente resolveu fazer essa série de lives pautada nisso. Nas resoluções de questões de concursos que caíram, que aconteceram já agora em 2024. E aí você consegue ter o mais atualizado possível essa carga de questões, essa carga de prática para os teus concursos futuros. Então, gente, antes de mais nada, eu preciso avisar uma coisa a vocês. Quem estava com a gente nas lives de julho percebeu que na última live aconteceu um problema. Qual que foi esse problema? As professoras que estavam transmitindo a live não conseguiam ter acesso ao chat. O que é que está acontecendo com a gente? Nós utilizamos uma plataforma para fazer a transmissão da live que chama StreamYard. E essa plataforma, ela tá com um delay, um problema, onde todas as vezes que eu chamo professores para colaborar comigo, todas as vezes que a gente tem mais de um professor em live com vocês, acontece que o site ele não permite que aquele professor que está transmitindo naquele momento tenha acesso ao chat de vocês. Então a gente consegue acompanhar o númerozinho, a gente sabe que vocês estão aí, a gente sabe quantas pessoas estão em live, mas a gente não consegue ver em tempo real o que você está falando. Agora, quando eu saio da live, eu passo a conseguir ver o chat, porque aí eu consigo entrar pelo YouTube normal, sem utilizar a plataforma. E aí a gente consegue seguir dessa forma, ok? Na última live a gente teve esse problema e até agora a gente não conseguiu resolver. Para o último dia, não vai ter esse problema porque eu vou estar sozinha. Como eu não vou ter a presença de outros professores junto comigo resolvendo as questões com vocês, eu vou estar resolvendo as questões de bancas aí diferentonas dos conhecimentos específicos, mas eu vou estar só, não vou ter esse problema, eu vou conseguir ver o chat de vocês, vou conseguir conversar com vocês. Mas hoje e amanhã, que a gente tem 3 professores, né, em cada dia, hoje tem eu também, né, fazendo essa introdução, e amanhã nós temos outros 3 professores, eles não vão conseguir acesso ao chat. Porém, quando acaba a live, né, dele, por exemplo, aconteceu agora, eu tô aqui falando com vocês, quando eu sair e eu chamar a professora Juliana, eu passo a ter acesso ao que vocês falaram e eu posso responder. Dessa mesma forma, tem uma pessoa da nossa equipe olhando o chat para caso vocês falem com a gente responder também você ali por mensagem. Caso seja dúvida sobre o conteúdo em si, todos os professores, assim que finaliza a live, estão disponíveis no direct do Instagram para responder vocês, tirar qualquer dúvida sobre qualquer conteúdo, qualquer questão que a gente falar aqui, ok? Foi assim na última live de julho, vai ser assim hoje, vai ser assim amanhã, mas na terça-feira vai ficar tudo ok, a gente já fez o teste. Quando algum professor está sozinho, dá certo, ok? Então eu vou falar para vocês como que vai funcionar o nosso evento, né, os 3 dias. Então, gente, o nome do evento é O Segredo para Acelerar a Sua Aprovação e o objetivo desse evento, o objetivo final desse evento é lançar a nossa plataforma Odon Questões. Ah, professora, mas é só para isso? Claro que não, porque quem já participou de evento do Odon Concursos sabe que a gente não faz nada, não lança nada sem dar alguma coisa para você, né? E nosso conteúdo é completão. Então, não é só chegar aqui, falar, encher linguiça e, lançar. De jeito nenhum. Você vai sair desses 3 dias com uma carga muito grande de resolução de questão, atualizadíssima de 2024. Então, tem conteúdo
puro. Hoje e amanhã, muito conteúdo. E no dia 3, muito conteúdo também. Só que além de muito conteúdo, também tem o lançamento da plataforma Odon Questões. Por que eu já falo isso pra vocês? Porque eu detesto aquele tipo de evento que você chega, você se inscreve, você entra num grupo e aí você não sabe que vai ter o lançamento de algum curso. Você pega, fica todo serelepe achando que vai ser só aquilo ali. E aí, quando chega no final, vem alguém e fala: ó, mas você só vai aprender isso lá dentro do meu curso, né? Assim, atualmente, depois da pandemia, isso deu um boom, né? Aqui a gente não gosta. Então, a gente traz conteúdo mesmo para você ter uma carga aí muito boa para você, sabe? É coisa edificante para você. Não apenas um lançamento, não apenas encheção de linguiça. Aqui a gente não enche linguiça, tá? Isso aí não dá pra mim, detesto. Então eu não faço isso com as outras pessoas, tá bom? Então hoje, que é o dia 1, daqui a pouco eu vou estar chamando já as professoras, nós vamos ter a professora Juliana, a professora Rafaela e a professora Michele. A professora Juliana vai estar resolvendo questões de odontopediatria e de cariologia com vocês. Professora Rafaela de periodontia e professora Michele de prótese, farmacologia e odontologia legal. E, gente, essas 3 professoras são incríveis. A última live que elas fizeram, que foi live da VUNESP, foi o maior sucesso. Teve muita gente mandando mensagem elogiando a gente depois da live lá no direct. Porque realmente elas são muito boas. Todos os nossos professores são ótimos, mas as 3 conquistam mesmo. E aí, gente, amanhã a gente vai estar com as disciplinas básicas. O que é que são disciplinas básicas? São aquelas que não são as de conteúdos específicos. Então, português, matemática, informática, todas essas são disciplinas básicas, beleza? E a gente vai estar com o professor Juliano resolvendo questões de português, professor Alan de matemática e professor Silvio de informática. Ah, mas eu não me interesso por esses conteúdos. Se você quer fazer concurso público, infelizmente você precisa se interessar. Porque quem está acompanhando em torno de 90%, 85% a 90% dos concursos de 2024 tiveram questões dessa disciplina. Seja das 3, ou de só 2, ou de só uma, mas teve, tá? 85 eu tô sendo boazinha, viu? Porque pelo menos português está aí presente em praticamente todos. Então você precisa estar presente amanhã também, às 8 da noite também. E no dia 3 eu vou estar com vocês resolvendo questões de dentística, biossegurança e saúde coletiva. Só que eu vou dar prioridade para aquelas bancas que ninguém consegue achar uma mísera prova na internet, sabe? Eu vou dar prioridade para essas bancas. Porque eu percebo que é muito fácil você encontrar uma questão da VUNESP, uma questão da Sebrasp, você consegue encontrar, mas vai tu tentar encontrar uma prova da banca IBGP, da banca INEPAM, de bancas da banca RBO, muito mais difícil também. Então você até encontra, mas num número muito baixo. E, gente, atualmente a maioria dos concursos são organizados por essas bancas, então, a maioria mesmo. Esse ano, a gente teve um concurso organizado por uma banca conhecidíssima como a VUNESP, aí a gente teve o do TSE, tá tendo o TSE, que é da Sebrasp, a FGV tá organizando agora o ENARE, mas assim, não é a maioria, sabe? A maioria é aquela banca que você nunca ouviu falar. Entendeu? Então, por exemplo, IBGP tá agora com 2 concursos abertos, Conselheiro Lafayette e Coronel Xavier, 2 concursos abertos importantes, né? IDECAP tá com 2 concursos abertos também importantes, Serra e Vitória da Conquista. IDECAM fez Teresina, vai fazer Salvador e vai fazer a PB Saúde. Também é uma banca que, por mais que você tenha ali uma certa carguinha de questão, não é uma grande quantidade. Então, eu vou dar prioridade para essas bancas que estão organizando a maioria dos concursos atualmente. E aí, no final, a gente vai fazer o lançamento oficial da plataforma Odon Questões, certo? Já aviso a vocês, nós vamos estar lançando, então já estejam preparados para isso. Eu vou mostrar para vocês tudo lá por dentro e vou lançar uma oferta muito especial para vocês nesse dia. Mas, obviamente, que eu não vou fazer só isso, né? Eu vou
conteúdo para vocês. Vocês não percam. Se você, né, quer ser aprovado no próximo concurso, ainda esse ano, não perde essa série de live. Então, gente, antes da gente começar, eu queria dar uma palhinha para vocês de como que tá tudo lá dentro dessa plataforma. Não vou me prolongar muito, eu quero só mesmo dar um gostinho para vocês. Então, gente, o Odon Questões, ele veio da ideia que a gente tem, da necessidade de vocês conseguirem ter uma plataforma mais interativa para resolver a questão. Então, por mais que seja um produto Odon, ele não eu não sou a dona, eu não sou a proprietária. Eu sou a frente, eu sou o rosto, mas nós temos uma outra gestão. Ótima também, porque não sei se vocês... Quem já é meu aluno sabe que eu sou cri-cri com as pessoas que estão ao meu redor. E eu não entraria absolutamente nada, né? Não traria nada para dentro da minha empresa que não fosse, assim, extraordinário. Tá com uma gestão incrível, mas é uma outra empresa. É uma parceira do Odon Concursos. E, gente, eu tô participando ativamente. Eu tô ali acompanhando o desenvolvimento desde o zero do site. Eu tô filtrando as melhores bancas. Eu tô dizendo, olha, essa banca aqui tem que ter, viu? Não, tanto que eu tô abrindo caixinha pra vocês, né? Dizendo, olha, essa banca aqui não pode faltar. Meus alunos estão pedindo lá na caixinha, coloquem. E isso aí tá sendo de grande parceria, tá sendo muito bom para o desenvolvimento dessa nova plataforma que está surgindo. E, gente, nessa plataforma já tá com mais de 50 mil questões das disciplinas que são cobradas em concurso de odontologia, sendo que esse número cresce, assim, continuamente. A gente tem diversos funcionários dispostos a colocar só questões para vocês o tempo todo dia, toda hora. Então, é um número que só cresce. Dessas 50 mil questões, 6 mil estão comentadas até agora. Então, são muitos professores trabalhando ativamente também. Temos alguns professores do Odon Concursos que também são professores do Odon Questões. Então, temos alguns que são semelhantes, outros que não são semelhantes, tá? Temos muitos professores do Odon Concursos que, infelizmente, não tem tempo, né, para estar comentando questão. Mas qualidade de sempre do Odon Concursos aí. Além disso, a gente já tá com mais de 150 bancas lá dentro. Então, aquela banca que você, sabe, saiu o concurso da sua cidade, você nunca ouviu falar, pesquisa lá, porque grande chance de ter, porque é muita banca que a gente tem. Nós temos simulados, todos os simulados que o Odon Concursos fizer, a gente vai colocar no Odon Questões, tá? Então, isso aí você não precisa se preocupar. Provas. Todas as provas que a gente recebe, vai recebendo, a gente vai cadastrando para vocês também. Então, vocês vão ter acesso às provas. Já tem várias provas lá, já tem muitos simulados lá. E, além de tudo isso, você também vai ter a presença de alguns filtros. Então, você vai conseguir filtrar por disciplina, por assunto, por ano, por banca. Você também vai ter uma análise do seu próprio desempenho. Então, quantas questões você está errando? Quantas questões você está acertando? Quantas conquistas você está tendo? Então, quantos simulados? Ah, parabéns, você fez tantos simulados. Parabéns, você acertou tantas questões. Isso você consegue também mensurar no próprio site. Então, gente, eu juro para vocês, tá assim incrível. Eu nunca vi uma plataforma tão completa quanto essa com relação a questões, porque... Gente, as plataformas que nós temos atualmente no mercado sempre estão faltando alguma coisa. Sempre tem algo em falta. Ou não tem questões de disciplinas que vocês precisam, ou as questões de odontologia não tem os comentários feitos por professores. Além de não ter várias bancas, né? Porque realmente tem banca, gente, que você só consegue se você é do meio. Então, não adianta você ter uma plataforma que ela é geral para todos os cargos, porque você não vai ter a presença de bancas tão específicas. A gente tem um bolo de provas, assim, muito grande, que a gente passou esse tempo todo cadastrando para vocês. Provas que muitas vezes os nossos professores precisavam ir fazer o concurso para poder ter acesso. Então, isso é um déficit que a gente tem hoje no mercado, que o Odon Questões está vindo e está acabando com isso, tá? Porque aqui você vai ter acesso realmente ao que você precisa. E, gente, eu trouxe uma palhinha, né, de como é que tá a plataforma para vocês. Olha só, eu trouxe aqui um vídeo da plataforma, eu vou mostrar tudo. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo enxergar direitinho.
Ó, ela tá um pouco clarinha, né? Mas aí qualquer coisa vocês aumentam a tela, tá bom? Que eu não consigo acompanhar se vocês estão enxergando tudo, mas qualquer coisa vocês aumentam a tela, tá? Aqui eu já deixei, olha, no vídeo, se vocês não estiverem vendo, eu vou ler pra vocês. Eu já deixei filtrado as questões comentadas, você tá vendo aqui, ó? Deixa eu pegar aqui uma... Ó, aqui apenas questões comentadas, mais de 6.000 já comentadas, tá? Então aqui você vai ter a oportunidade de você filtrar tudo que você quiser. Você vai ter a oportunidade de filtrar as palavras, né? As palavras em que sentido? Você quer fazer uma banca, uma prova, na verdade uma questão só com o assunto Lima. Aí você coloca aqui a palavra Lima, né? Aí vai aparecer todas as questões relacionadas às limas. Você também consegue filtrar por ano. Você também consegue filtrar por número de alternativas. Por que filtrar por número de alternativas é tão importante? Porque às vezes você vai fazer uma prova que você sabe que é A, B, C, D, que tá lá no seu edital, e você quer treinar para fazer questões apenas com A, B, C, D. E isso é muito importante, até para saber bancas mais semelhantes também é essencial. E aí, gente, você também vai conseguir filtrar, além do número de alternativas, da busca por palavras, do ano, vai também conseguir filtrar por disciplina, tá? Então aí, gente, dentro da disciplina, você vai conseguir ter acesso não só às disciplinas de odontologia, mas também matemática, informática, português, SUS, tudo muito bem divididinho para que você estude exatamente o que cai, tá? Você também consegue filtrar por assunto, por banca, por tipo de questão. Então, se a questão é de certo e errado, ou se a questão é de alternativas, né? Para quem tá fazendo aí, para quem vai fazer o concurso do TSE unificado, isso é muito importante, porque vocês precisam fazer só a questão de certo e errado, né? E aí você também consegue filtrar o que você acertou, o que você errou. Você consegue filtrar, deixa eu voltar aqui um pouco o vídeo para mostrar para vocês que eu gravei esse vídeo, deixei gravado, né, para não ter problema. Pera aí, deixa eu apagar aqui a caneta e voltar para mostrar para vocês. Olha, opa, ó, você consegue filtrar por questões comentadas, por questões não comentadas, por questões que já foram resolvidas por você, por questões que ainda não foram resolvidas por você, por questões que você acertou, por questões que você errou. Você consegue formular cadernos, você consegue ver quais questões você fez algum comentário, você consegue ver quais questões você anotou alguma coisa, entenderam? Então você vai conseguir, além de fazer o comentário, além de ver o comentário do professor, você vai conseguir fazer os seus próprios comentários, ver os comentários dos seus colegas, formular cadernos a partir dessas questões. Então, você consegue fazer um caderno, por exemplo, errei, questões que eu errei, da banca tal. Você filtra apenas as questões que você errou, adiciona ali aquelas questões ao caderno, e aí você consegue ter um caderno salvo com as questões que você errou. Então isso, gente, é assim, incrível, de uma preciosidade muito grande, que pouquíssimas pessoas vão ter acesso a isso. Só vai ter acesso realmente quem adquirir o Odon Questões. Então, gente, olha só. Aqui, lembra que eu falei pra vocês? Eu tô mostrando novamente porque eu tive que voltar o vídeo, né? E eu não consegui colocar o vídeo pro local correto. Ao vivo tem dessas coisas, né? Não tem muito o que a gente fazer. E o PowerPoint, às vezes, ele consegue me estressar um pouquinho. Mas olha só, já eu vou descer. Você já consegue ver aí, né, os filtros que eu falei pra vocês, de resolvidas, que não resolveu, com comentários, com anotações dos meus cadernos. E olha só, aqui tem um exemplo, né, de uma questão da banca Inepam. E aí, logo abaixo, gente, você tem acesso aí ao gabarito comentado pela professora Letícia. E olha só, gente, já tem aí ao lado, né, algumas coisas. Eu vou mostrar mais pra frente pra vocês, mas olha, você tem acesso aí, né, ao gabarito comentado, tudo bonitinho. E olha, bem ao lado você também tem aos comentários. O que é que são esses comentários? São os comentários dos seus colegas. Então, quando alguém comentar, você vai conseguir ver. Estatística, quantas pessoas acertaram essa questão, quantas pessoas erraram essa questão.
A formulação de cadernos que eu falei para vocês, né? Você consegue criar um novo caderno só com as questões que você quiser. As suas próprias anotações que são privadas, ou seja, só você tem acesso a essas anotações. Notificação de erro, caso você perceba alguma questão passível de recurso, você fala com a gente. Além disso, gente, você também vai ter acesso ali ao lado, ao simulado, às provas, às suas conquistas, ao seu desempenho, aos seus cadernos, às suas anotações, suas assinaturas, suporte, tudo isso vai ter acesso aí dentro lá da plataforma. E como eu falei, pouca gente vai ter acesso a isso. Mas é por quê? Porque o preço vai ser exorbitante? Ou porque vai ter um número limitado de pessoas? De jeito nenhum. Mas porque, gente, tem gente que não vai conhecer isso agora. Então, você já sai na frente. Você já vai ter acesso a uma preciosidade que, por agora, por ser um lançamento, poucas pessoas vão ter acesso. Depois a gente vai escalando isso bastante, chama bastante gente aí, mas você já tem a chance de sair na frente, lá no dia 13, né, terça-feira, você já tem a chance de sair na frente e estudar antes de qualquer pessoa começar. Então, gente, oportunidade única para você. Você que gosta de filtrar suas questões, você que gosta aí de ter acesso a tudo que você quer, às suas anotações, aos seus comentários, gosta de ver o que o coleguinha tá comentando, se ele também concorda com você, se ele discorda de você, tudo isso você vai ter a oportunidade. Então não perde essa chance. Na terça-feira eu vou estar lançando oficialmente, eu vou trazer um valor assim muito especial para vocês. Já adianto que nós vamos ter planos trimestrais, semestrais e anuais. No anual ele fica mais barato. Não vai ser valor nenhum diferente do que a gente já tem no mercado de outras plataformas. É um valor super ok. Vocês vão ver, super justo. Não é um valor exorbitante, então não se preocupem com isso, tá bom? Agora. E vocês vão ver que ainda assim a gente ainda vai trazer um descontão para vocês no dia 13. Então não se preocupa mesmo, tá bom? Além disso, quem é aluno do Concursos ainda tem mais e mais desconto, que ainda é maior do que o valor que a gente vai dar de desconto para vocês no dia 13, para quem já é aluno, afinal, né? Já é nosso aluno, então, enfim. Gente, eu espero todos vocês. Não vou me prolongar mais, né? Porque eu tô tomando tempo aqui da professora Juliana. Ela já mandou aqui, eu não sei se vocês ouviram a ligação. Ela já mandou aqui mensagem pra mim, perguntando se ela entra agora. E sim, ela vai entrar agora. Nós vamos começar com a professora Juliana, depois com a professora Rafaela, depois com a professora Michele. E aí, gente, eu espero que vocês aproveitem ao máximo a aula das 3. São aulas maravilhosas, de verdade. E eu espero todos vocês. Amanhã, né, o professor Alan, Silvio e Juliana esperam vocês, mas eu espero vocês na terça-feira pra gente resolver junto essas questões dessas bancas diferentonas e lançar oficialmente a plataforma Odon Questões para quem estiver nessa live. Então, não perde essa live, não perde essa oportunidade, porque é uma oportunidade que eu estou dando para você que estiver na live, você vai ter desconto. Então, aproveita, porque esse desconto vai ser bem seletivo. Ele vai durar por acho que são 2 dias, esse desconto vai durar. E quanto antes você adquirir, melhor para você, porque você já consegue começar a treinar. Mas eu estou aguardando vocês na terça-feira. Eu vou me aprofundar mais na plataforma, vou mostrar mais da plataforma para vocês na terça-feira, vou mostrar tudo. E aí a gente também resolve a questão, não vou mais me prolongar muito, tá bom? Então agora eu chamo a professora Juliana para dar a sua aula incrível. E como eu falei para vocês, eu vou ter acesso ao chat a partir de agora, da minha parte, e a professora Juliana não vai ter acesso enquanto ela estiver em live, beleza? Então qualquer coisa vocês mandam mensagem no direct para ela ou aguardam aí até ela poder realmente ver o chat e conseguir tirar a dúvida de vocês. Vem, Ju, que é a tua vez. Finalmente chegou a tua vez. Olá, muito boa noite a todos. Que prazer, que alegria estar aqui com vocês nessa noite tão especial. Queria começar agradecendo a professora Emanuele, né, pela oportunidade de estar aqui, também por ter introduzido a gente nessa live tão importante, que é o lançamento de uma plataforma incrível, só de questões, que vocês vão praticar bastante, que vocês
vão ter a opção ali de fazer diversas questões, diversos assuntos diferentes, e justamente por isso que ela convidou, né, eu, a professora Rafaela e a professora Michele, para a gente trabalhar um pouquinho com vocês algumas resoluções de exercício parecido com o que a gente vai ter lá na plataforma. Então, espero que vocês aproveitem bastante. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana Benini Varlé, sou professora aqui da casa, atuo nas áreas de odontopediatria, ortodontia, cirurgia, e é um prazer para mim, né, estar aqui nessa noite com vocês. Hoje o assunto que eu vou trazer é mais voltado para a minha área de formação, que eu sou odontopediatra, né, de formação, tenho mestrado e doutorado em odontopediatria, e hoje eu vou trazer para vocês alguns assuntos correlacionados tanto à odontopediatria quanto à cardiologia, que são bastante cobrados, inclusive foram bem cobrados aqui nesse ano de 2024. Quando eu comecei a busca, né, para a gente separar aqui os assuntos mais recorrentes, que são as questões que a gente vai resolver com vocês essa noite, acabei percebendo que existiam mais de 200 questões nesse ano de 2024 apenas, sobre cardiologia e odontopediatria. Então é claro que essa nossa live é um momento aqui, né, que a gente tá tendo um recorte, não vai dar pra gente trabalhar todos os assuntos, mas daí isso vocês vão ter com tranquilidade, com bastante folga para ver dentro da nossa plataforma nova aqui na Odon Concursos, tá bom? Então vamos para aquilo que interessa. Como eu não sou muito boa com tecnologias, eu vou diminuir a minha tela de maneira cuidadosa aqui, quase mecânica, certo? Mas acho que vai funcionar para a gente continuar se vendo aqui nessa live enquanto a gente discute um pouquinho sobre as questões. Beleza, pessoal? Bom, então vamos começar aqui com uma questão da Fundatec, né, como eu falei para vocês, que seria no ano de 2024, da Prefeitura de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Então, nela, a gente vai começar tratando um pouquinho aqui a respeito da fluorose, certo? Então, na questão eles perguntam qual das alternativas abaixo descreve corretamente a fluorose dentária. E aí, primeiro eu vou ler com vocês todas as alternativas, certo? Sem fazer nenhum juízo de valor. E depois a gente vai discutir ali um textinho, né, de como vão estar as correções e, consequentemente, aí a gente consegue trazer, né, para vocês um pouquinho dessa discussão. Então, vamos lá. Alternativa A fluorose dentária é uma condição causada pela deficiência de flúor durante a formação dos dentes, resultando em esmalte hipomineralizado e frágil. Alternativa B é uma condição que afeta os dentes permanentes, caracterizada pelo desenvolvimento de manchas brancas opacas no esmalte devido à ingestão excessiva de flúor durante a formação dentária. A gente percebe que um é contrário aí do outro. É uma condição genética que resulta na ausência total de esmalte dos dentes, tornando-os extremamente sensíveis ao desgaste. Alternativa D é uma condição adquirida que ocorre em adultos devido ao consumo excessivo de flúor em produtos como creme dentais e enxaguantes bucais. E a alternativa E é uma condição temporária e reversível que se manifesta como descoloração esverdeada do esmalte dos dentes devido à ingestão excessiva de flúor. Quando a gente pensa em fluorose dentária, a gente precisa lembrar de alguns fatores que são os fatores que a gente aborda aqui nesse trechinho, né, de resolução do exercício. Então, vamos repetir aqui o enunciado. Qual das alternativas abaixo escreve corretamente a fluorose dentária? E a gente vai lembrar que, na verdade, a fluorose dentária ela é uma consequência daquilo que chamamos de toxicidade crônica do flúor. Nós temos a toxicidade aguda e a crônica. A aguda é aquela que condiz com uma ingestão constante ali, né, de flúor, na verdade, uma ingestão momentaneamente maior de flúor, o que faz com que a gente tenha aqueles sintomas naturais de uma ingestão tóxica, né? Como qualquer outro medicamento, o flúor ele é tóxico sim, mas é usado dentro das normas ali, das especificações, e isso acaba garantindo, enfim, uma forma mais eficaz, né, da gente ter o controle para que não cause nenhum tipo de malefício, né? Mas a toxicidade crônica, ela condiz com uma constante ingestão de fluoretos em doses acima da recomendada por dia. Quanto é recomendada por dia? Isso varia um pouco, né, de qual faixa etária a gente está trabalhando, mas em média ali a gente vai fazer uma ingestão contínua de flúor na água, de flúor no enxaguante bucal, de flúor no dentifrício fluoretado, mas sempre em quantidades ínfimas, em quantidades pequenas. Em criança isso se torna um pouco mais complicado devido ao fato do peso corpóreo dela ser menor. Então a gente toma cuidado para evitar essa fluorose, garantindo que até o momento em que ela não consiga cuspir, né, ela ainda não desenvolveu essa habilidade de cuspir, a gente vai trabalhar com 1 grão de arroz cru
por dia, certo? Na escovação com flúor. Depois, quando ela já tá naquela fase ali, né, de saber cuspir, então perto de uns 3 anos até em torno de uns 6, a gente usa um grão de arroz cozido, que é essa fase justamente de transição. Depois dos 6 anos de idade, a gente já pode usar uma bolinha de ervilha, que já é o suficiente ali de pasta fluoretada para, junto com a água, junto com outras fontes de flúor, né, que a gente tem naturalmente do dia, a gente garanta essa proteção do flúor sem o risco de uma fluorose exagerada, certo? Mas então lembrando que a fluorose é essa constante ingestão de fluorose em doses acima da recomendada por dia, no momento de formação do esmalte dentário, que culmina em estrias esbranquiçadas, difusas e bilaterais. Ou seja, o que a gente está trabalhando aqui, né? A gente percebe que essa ingestão de flúor, depois que o dente já está totalmente mineralizado, a gente não tem nenhum tipo de problema. Porém, antes desse dente, né, quando ele está nesse processo de mineralização, ainda assim a gente pode ter, enfim, algum tipo de desgaste, algum tipo de incômodo, algum tipo de formação atípica do esmalte com essa incorporação, né, do flúor, o que vai fazer com que ele adquira essas manchas, essas estrias esbranquiçadas, difusas, bilaterais, ou seja, aparece um incisivo central, vai aparecer no outro, um molar permanente vai aparecer no outro. E por que a gente normalmente não vê em dentes descidos? Porque os dentes descidos, eles são formados ainda dentro da barriga da mãe. Então, a quantidade de flúor que a mãe tem que ingerir para causar uma fluorose nos dentes do feto que está sendo produzido, né, que está sendo gerado ali, do bebê, né, que está sendo produzido, é uma quantidade muito grande, por mais que passe via placentária ali. Então, normalmente a gente tem isso nos primeiros anos de vida, que é o momento mais difícil de controle dessa ingestão de flúor, o que faz com que os dentes permanentes, principalmente aqueles formados primeiro, sejam mais afetados pela fluorose dentária. Isso se dá em decorrência, então, dessa incorporação atípica dos íons de fluoreto ao tecido mineralizado do dente, o que garante sua característica irreversível, visto que ele atua ali na construção, né, do esmalte, porém, em geral, incômoda. A principal consequência dessa condição, em geral, é apenas o desconforto estético, que pode ser minimizado depois, né, de atingir ali a maturação desse dente, através da realização de procedimentos simples, tais como clareamento ou a microabrasão. Então, aqui nessa questão 1, a alternativa correta é a alternativa B. É uma condição que afeta os dentes permanentes, caracterizada pelo desenvolvimento de manchas brancas opacas no esmalte devido à ingestão excessiva de flúor durante a formação dentária. Beleza, pessoal? Vamos então aqui para a segunda questão, a questão 2, né? Uma questão da Fundatec, também no ano de 2024, Prefeitura de Passo Fundo. Qual dos seguintes métodos é considerado um dos mais confiáveis para o diagnóstico de cárie dental em superfícies oclusais e interproximais? Atenção, oclusais e interproximais, então não um ou o outro, certo? E aí nós temos a radiografia Bite-Wing, também conhecida como radiografia interproximal, o exame visual direto, a sonda exploradora dental, o laser fluorescente, tal como o Diagnodem, e também a transluminação com fibra ótica. Vamos então trabalhar um pouquinho, né, sobre essa questão de detecção de cárie. A gente tem que lembrar que a detecção de cáries interproximais, ela continua sendo um dos principais desafios nessa parte de cariologia para odontologia. Isso porque, em geral, nós utilizamos a inspeção visual, que ela é, assim, em 90% dos casos, mais apropriada para a gente avaliar, porque ela tem tanto uma sensibilidade quanto uma especificidade bastante características, bastante altas, o que faz com que a gente não tenha uma quantidade grande de tratamentos falso positivo ou falso negativo. O que significa isso? É claro que ela tem ali uma dificuldade no limiar entre uma lesão de cárie de esmalte profunda ou de dentina superficial, mas na prática, aquilo que nós vamos fazer, a forma com que nós vamos tratar essa, elas são equivalentes. Então não faz muita diferença pra gente se ela é uma de esmalte profundo ou de dentina superficial, ainda assim o tratamento vai ser o mesmo. Justamente por isso que a inspeção visual, em geral, consegue suprir a necessidade ali que a maioria dos dentistas tem. É claro que para a gente conseguir fazer uma boa inspeção visual, a gente tem que ter um ambiente iluminado, seco e limpo. Os dentes têm que ter passado por uma profilaxia e ter uma condição boa de iluminação para que a gente consiga verificar ali adequadamente, principalmente os limiares de atividade e inatividade das de cárie.
O método, então, mais eficaz, né, que nós temos é essa inspeção visual, só que para cáries interproximais ele pode ser insuficiente, o que leva ao subtratamento dessas lesões. Porque quando a gente olha um dente, a gente não consegue muitas vezes visualizar lesões que estejam entre os dois, principalmente se elas forem naquele terço mais próximo ali da cervical do dente, né, mais próximo da meia. Isso se dá porque a visibilidade ali é mais complicada. Então, às vezes, a gente faz uso, né, de outros tipos de características, então passo fio dental, tenta, outras técnicas, né, passo fio dental, tenta, algumas vezes aqueles afastadores, né, utilizando afastador de borracha. Isso é possível de acontecer? Sim, porém, ainda assim é um procedimento mais complicado, principalmente porque o fio dental, que seria o mais intuitivo, ele não é muito garantia. Então, consequentemente, a gente acaba deixando passar muitas dessas lesões, que são lesões muito complicadas, visto que elas estão mais próximas dos cornos pulpares, principalmente quando a gente fala em dentes descidos. A sonda exploradora, que normalmente era usada junto da inspeção visual, né, que era chamada de inspeção visual tátil, ela tem caído em desuso porque a ponta dessa sonda, quando em contato com o esmalte já em processo de desmineralização, ele acaba, né, que fica mais friável, ela acaba podendo danificar a integridade daquele esmalte que já está lesionado. E aí, principalmente se a gente está usando de uma forma um pouco mais rápida, um pouco mais displicente, ou um pouco menos de experiência, né, nesse tipo de utilização, o que traz ali muitos malefícios, porque você acaba transformando uma lesão não cavitada em uma lesão cavitada. Justamente por isso a sonda exploradora não tem sido muito utilizada. Além de tudo isso que a gente falou, embora tenham surgido novas técnicas, tais como a fluorescência laser, né, como nós falamos que é o Diagnodem, ele é um aparelho que usa a luz laser para mostrar ali os limites da integridade daquele esmalte, assim como a transiluminação ótica, utilizando fibra ótica. Um método mais eficaz ainda, quando nós comparamos a especificidade e a sensibilidade dessas técnicas, inclusive em pesquisas bastante robustas, mostra que, na verdade, a radiografia bite-wing ou radiografia interproximal continua sendo a principal técnica para a detecção de lesões de cárie interproximais. Sendo assim, a gente não pode esquecer que um dos métodos mais confiáveis, é justamente isso que o enunciado perguntou, qual dos seguintes métodos é considerado um dos mais confiáveis, ou seja, considerando a especificidade e a sensibilidade, é utilizado, né, para diagnóstico de cárie dental em superfícies oclusais interproximais. Continua sendo a radiografia interproximal, porque ela tem uma menor distorção da imagem, então a gente consegue ver o avanço ali daquela lesão de cárie em tecido mineralizado dos dentes. Para essa questão, a alternativa correta é a alternativa A, a radiografia bite-wing ou interproximal. Muito bem, a questão 3 é uma questão da FUMARC de 2024, da Prefeitura de Betim, Minas Gerais, e nela é perguntado: a cárie dentária é uma doença multifatorial, na qual várias características genéticas, ambientais e comportamentais interagem. O controle da doença cárie deve incluir estratégias múltiplas direcionadas no nível do indivíduo, família e população. Entre as afirmativas abaixo, é correto afirmar que: alternativa A, na doença cárie, fatores distais como conhecimento, renda, classe social, atitudes, educação e comportamento atuam no nível da superfície dentária do indivíduo e da população e são determinantes para o seu processo. Alternativa B, no processo de desmineralização do dente no nível subclínico, que não causa uma lesão visível clinicamente, a doença cárie deve ser tratada de forma não invasiva, evitando assim sua evolução e cavitação. Alternativa C, o biofilme é um fator causal suficiente para desenvolver lesões de cárie onde o mesmo encontra-se estagnado, como em regiões oclusais e cervicais. Alternativa D, a última, toda lesão de cárie, independentemente do seu grau de progressão ou tecido dental envolvido, é passível de paralisação, desde que se reestabeleça o equilíbrio entre o processo de desremineralização e seja biofilme controlável. Para a gente entender essa questão aqui, é uma questão cheia de pegadinha, foi um dos motivos de eu ter trazido ela. Se a gente resolve ela sem atenção, ela é uma alternativa bem complicada, mas basicamente o que a gente tem? A gente sabe que a doença cárie é uma doença açúcar biofilme dependente que é caracterizada por a interação de 3 fatores primários: os micro-organismos, caracterizados ali pelo biofilme, né, pela presença de biofilme, o hospedeiro, caracterizado pela presença dos dentes, do tecido mineralizado, e o substrato, que daí é aquilo que alimenta, entre aspas, né, as bactérias, que serve de substrato, consequentemente, para as bactérias realizarem seu processo
de produção de ácido, certo? Então, o substrato nesse caso seria principalmente os açúcares fermentáveis, né? A sacarose, enfim. Porém, a gente tem que entender que esses fatores primários, eles sim são determinantes para que ocorra a lesão de cárie, certo? Porém, existem outros fatores causais, que é aquilo que é dito no enunciado, que podem atuar de forma secundária, modulando, modificando esses fatores primários. Dentre eles, nós temos os fatores socioeconômicos, a escolaridade, principalmente materna, que costuma ser a cuidadora principal, mas eu colocaria escolaridade do cuidador principal, conhecimento, etc. Porém, é importante que a gente consiga diferenciar o que é uma lesão de cárie do que é a doença cárie. A doença cárie é isso que a gente acabou de descrever, uma doença multifatorial açúcar biofilme dependente. Já quando a gente fala das lesões de cárie, daí nós estamos falando da manifestação do sinal clínico intrabucal que se dá por conta dessa desmineralização das superfícies do dente. Ou seja, ficou na dúvida? Doença cárie é tudo que envolve a doença cárie. Os fatores primários, secundários, modulares, enfim, tudo isso. Quando a gente fala de lesão de cárie, é apenas a lesão, apenas o local, né, o ambiente ali, o recorte que está sofrendo a desmineralização por conta desse metabolismo bacteriano, certo? Então, as bactérias, elas usam, né, esse substrato, normalmente açúcares fermentáveis, que vão atuar no seu metabolismo e na produção de ATP para que elas sobrevivam, saem também um resíduo, né, que é um resíduo ácido, normalmente o ácido lático, que esse sim, em deposição ali em contato com os tecidos mineralizados do dente, vai gerando esse processo de desmineralização. Isso só acontece, é natural na verdade, né, que todas as bactérias ali convivam em harmonia na nossa boca, porém quando a gente tem um processo chamado de disbiose, que é uma alteração desse biofilme, tornando mais patogênico, tornando mais possível de desenvolver a lesão de cárie, a gente tem essa modificação também, né, do ambiente bucal que nós estamos, e daí o processo de desirremineralização, que em geral estão equilibrados, sofrem essa alteração. E aí a desmineralização, ela fica muito mais alta do que a remineralização, o que consequentemente leva à formação da lesão de cárie, certo? Então, na ausência de um dos fatores primários, as lesões de cárie passam a ser passíveis de paralisação. Vamos voltar então para a questão que a gente vai indicar agora aonde estão as pegadinhas, certo? Então, aqui na alternativa A, na doença cárie, fatores distais como conhecimento, renda, classe social, atitude, educação e comportamento atuam, certo? Ao nível de superfície dentária, não, eles atuam como moduladores dos fatores primários, que daí sim, os fatores primários atuam a nível de superfície dentária. Então, essa questão 1, ela está errada, porque todos esses fatores que foram ditos são fatores secundários, que não vão atuar diretamente no nível de superfície dentária, certo? Então, por conta disso, a alternativa A está errada. Alternativa B, no processo de desmineralização do dente, em nível subclínico, beleza, que não tem uma lesão visível clinicamente, a doença cárie não é a doença cárie que deve ser tratada de forma não invasiva, e sim as lesões de cárie. Essa é a diferença, né? A pegadinha. Muita atenção, gente, com as provas da FUMARC. Em geral, elas são bem detalhistas em relação a essa parte de cariologia, tá? Evitando assim sua evolução e captação. Se não fosse doença cárie, se fosse lesão de cárie, aqui na alternativa B estaria certa, mas no caso está errada. Alternativa C, o biofilme é um fator causal suficiente para desenvolver lesões de cárie? Não, o biofilme em si, ele não gera lesão de cárie, porque não é só a presença dele. As bactérias, elas convivem no nosso organismo sem causar nenhum tipo de problema. A grande questão é quando elas são modificadas por esse substrato, no caso, o açúcar, por exemplo, né, a sacarose, que vão aí gerar. Então, o biofilme por si só não é um fator causal suficiente. A gente tem que estar ali associado com outras condições, certo? E aí, com isso, a alternativa D, toda lesão de cárie, independente do seu grau de progressão ou tecido dental envolvido, sim, é passível de paralisação. É passível, desde que a gente reestabeleça esse equilíbrio entre o processo desremineralização e que o biofilme seja controlável. Ou seja, se o biofilme ele for não modificado ali por fatores que tornam ele mais patogênico, ele vai conseguir conviver e isso vai tornar o processo de evolução da cárie paralisado. Então, justamente por isso que a resposta certa é a alternativa D.
Mais uma questão é a penúltima, eu prometo, na questão 4 da FAO 2024, Prefeitura de Venceslau Braz, em Minas Gerais também. Assinale a alternativa incorreta em relação ao tratamento restaurador traumático, ou ART ou TRA. Tendo em vista o sucesso das restaurações do RT em vários estudos clínicos, esse método é uma alternativa viável para proporcionar assistência odontológica, especialmente àqueles grupos que não a possuem de maneira convencional. Alternativa B, a técnica do ART enquadra-se dentro do conceito atual de tratamento odontológico, que se baseia na prevenção e interceptação precoce do processo carioso por meio do uso de fluoreto nas suas diferentes formas e, quando necessário, numa intervenção mais conservadora possível, preservando o máximo da estrutura dentária sadia. Alternativa C, o ART precisa ser monitorado por meio de exames periódicos a fim de serem avaliados o estado de rigidez da polpa dental e as condições da restauração realizada. Alternativa D, por ser um método provisório e realizado com CIVs específicos para esse fim, o tratamento restaurador traumático é diferente da adequação do meio bucal, embora ambos tenham objetivos semelhantes. Alternativa E, o tratamento restaurador traumático não se constitui num tratamento aplicado somente em comunidades desprovidas de recursos e nem é sinônimo de sucateamento da odontologia. Atenção aqui, pessoal, que essa questão eles buscam a alternativa incorreta. Muita atenção nisso. Vamos conversar um pouquinho então sobre o ART ou TRA, né? O tratamento restaurador traumático, ele surgiu como uma alternativa às técnicas tradicionais de restauração. Nessas técnicas tradicionais, em geral, a gente usa, né, instrumento rotatório, usa cadeira, usa equipo, luz, seca, com a seringa tríplice, enfim. Aqui ele é uma alternativa diferente porque ele permite que a gente trate de forma definitiva as lesões de cárie, que não tem envolvimento pulpar, só que sem utilizar nenhum desses instrumentais rotatórios, nem anestesia e nem isolamento absoluto. São utilizados apenas instrumentais manuais, certo? Mesmo para abrir e tirar esmalte sem sustentação, tudo isso a gente usa apenas instrumentos manuais. Isso permite que o atendimento ele seja feito não apenas em comunidades que têm acesso ao ambiente odontológico, né, de uma forma mais completa, mas também que permite essa democratização do atendimento em populações que não teriam naturalmente esse acesso. Consequentemente, né, embora ela seja uma técnica mais simples, por assim dizer, ela não se trata de uma técnica provisória. Ela é uma técnica definitiva, sim, que possui inclusive grandes fatores de eficácia comprovados em diversos estudos, e como qualquer outra, ela vai exigir sim um acompanhamento dessas restaurações e também garantindo que não haja comprometimento pulpar, que é a única grande contraindicação dessa técnica. Se a gente tiver um comprometimento pulpar, a gente consequentemente não está tendo um bom... a gente já não pode mais tratar como se fosse uma restauração, né? Seria como um tratamento endodôntico. E por isso que a técnica do ART não funciona. Então, garantindo que a gente conseguiu paralisar, vedar direitinho aquela cavidade, eles tendem a ter um período muito longevo de acompanhamento dessas restaurações, mas esse acompanhamento ele precisa ser feito. Além disso, quando há possibilidade de atendimento em consultório, ela pode ser realizada como uma forma de adequação do meio bucal, mas aí eu gostaria de voltar na questão para a gente discutir exclusivamente essa alternativa D. Alternativa E. O tratamento restaurador alternativa C, pessoal. O RT precisa ser monitorado por meio de exames periódicos, sim, certo? Deve ser avaliado o estado de rigidez da polpa dental e a condição das restaurações realizadas, como a gente já comentou. E na D, ele diz aqui que o método é um método provisório, que já estaria errado, porque ele é definitivo, realizado com CIVs específicos, o que também está errado, porque nele é utilizado o CIV convencional, que consegue lidar bem ali, né, sobreviver bem nesse ambiente um pouco mais úmido, no caso do isolamento relativo. E o tratamento restaurador traumático, ele é diferente da adequação do meio bucal? Não necessariamente, ele é bem parecido com a adequação do meio, e aqui está a grande chave. Embora ambos tenham objetivos semelhantes, não, o objetivo da adequação do meio bucal é controlar a doença cárie para que a gente possa depois partir para um tratamento restaurador mais definitivo. O ART, ele é considerado já esse tratamento restaurador definitivo, certo? Então, justamente por isso, a alternativa incorreta sobre o ART é a alternativa D, que foi essa que a gente acabou de discutir nessa questão 4. Beleza, pessoal? Última questão, a questão 5, ela é uma questão um pouco diferente, certo? Ela é da IGEDUC de 2024 para a Prefeitura de Salgueiro, no Pernambuco. Nele tem o seguinte enunciado: julgue o item subsequente.
A principal diferença entre a dentição decídua ou dentição de leite e a dentição permanente é que a dentição decídua é composta por dentes temporários, que são substituídos pela dentição permanente ao longo do tempo. Isso influencia a função e a saúde bucal, pois os dentes decíduos preparam o caminho para a erupção dos dentes permanentes, desempenhando um papel crucial na mastigação, fala e desenvolvimento da estrutura facial. E aí ele pede para julgar como verdadeiro ou falso, né, como certo ou errado. E eu quis trazer essa questão aqui porque acho que essa é uma das grandes chaves da odontopediatria. E se a gente consegue entender exatamente o porquê que a gente está lutando tanto para defender um dente decíduo, a gente consegue entender a importância da nossa profissão. Então, todo odontopediatra já deve ter ouvido em algum momento, ou quem trabalha com odontopediatria, né, já deve ter ouvido em algum momento, mas é de leite mesmo, deixa cair. E por que que a gente não pode simplesmente deixar cair? Primeiro, porque a dentição decídua, ela é essencial para o correto desenvolvimento do sistema estomatognático, ou seja, para o desenvolvimento da face de uma forma geral, da língua, palato, enfim, todas as estruturas que compõem o sistema estomatognático, visto que ele atua não só na sua função mastigatória, mas também funcional e estética. Funcional para a questão de deglutição, fala, desenvolvimento de social, né, sociedade mesmo da criança, e também estética, não só por não ter um sorriso bonitinho, mas ela trabalha muito na autoestima desse indivíduo logo nos primeiros anos de vida. O que significa que a dentição decídua, ela não só vai servir de guia para os dentes permanentes, como a gente já sabe que vai acontecer, mas ela também vai contribuir de forma ativa para a manutenção do bem-estar e da qualidade de vida infantil. O que significa que uma dentição decídua saudável, ela não só vai garantir que essa criança tenha naturalmente uma forma mais saudável de se ver, de se encarar, de lidar socialmente, de desenvolver, mas também é um momento adequado para a gente começar a colocar na cabeça dessa criança toda essa rotina saudável de higiene oral, de alimentação adequada, que vai fazer com que ela leve esse tipo de conhecimento dali para adiante, né, para o resto da vida dela. E se Deus quiser, ajude a manter esses dentes todos lá na boca dela até o momento em que ela for embora desse mundo. Então, consequentemente, para essa alternativa toda aqui, né, para essa questão toda que eles expuseram, sim, o dente de leite ou a dentição decídua, ela é essencial para a dentição permanente, mesmo fazendo parte de um processo temporário ali, visto que ele é substituído por dentes permanentes depois, mas ele vai contribuir para a manutenção da saúde bucal, para os dentes decíduos servirem sim como guia para os permanentes e também desempenhar esse fator crucial. Aí aqui no item, né, fala mastigação, fala e desenvolvimento da estrutura, mas eu colocaria também de qualidade de vida e desenvolvimento social do ser humano. Consequentemente, essa questão é a questão A, que é a alternativa certa. Tudo bem? Pessoal, vou abrir aqui de novo a tela grandona, né, do meu jeito não muito tecnológico, né, mas eu vou fazer isso para agradecer, né, isso foi a minha contribuição de hoje para essa live que a gente tem feito aqui para divulgar a nossa nova plataforma. Eu espero que vocês aproveitem bastante. Como vocês viram, com a resolução do exercício, a gente já consegue trabalhar muito, ver muito ali a respeito do assunto, né, do tema por trás daquela questão. Então, usem, abusem dessa plataforma. Eu espero que vocês gostem bastante. Para mim foi uma honra estar aqui, dividir um pouquinho, né, desse conhecimento que a gente vem ele trazendo, né, trabalhando todos esses anos. Espero que vocês consigam aproveitar bastante. E agora, né, a gente não pode, então, né, volto a dizer a importância de vocês pensarem nessa parte, né, de resolução de exercício, mas eu também faço questão de agradecer novamente a professora Emanuele e também as minhas colegas, e agora eu vou chamar a professora Rafaela, que vai vir aqui dar uma aula de periodontia para vocês, da mesma forma, sempre pensando no aproveitamento dessa nossa nova plataforma. Pessoal, muito obrigado, uma excelente noite para vocês e até mais! Muito bem, muito obrigada, professora Juliana. E agora vamos resolver as questões de periodontia, certo? Das principais bancas, dos principais concursos que ocorrerão agora em 2024. Espero que vocês gostem. Então, vamos lá. Vou pegar aqui minha caneta para a gente fazer algumas marcações. Bom, acerca das doenças periodontais, julgue as frases abaixo. Então, eu vou lendo e a gente já vai analisando, né? E eu já vou comentando sobre as proposições.
A periodontite ulcerativa necrosante é uma forma grave de doença periodontal caracterizada por necrose, morte do tecido gengival, ligamento periodontal e osso alveolar. Sim, essa alternativa está completamente correta, né? Lembrando que o que diferencia ela da gengivite necrosante é que ela afeta o periodonto tanto o periodonto de proteção quanto o periodonto de sustentação, né? Representado aqui pelo ligamento periodontal e pelo osso alveolar, enquanto a gengivite necrosante afeta somente os tecidos de proteção, certo? Né? Apenas o tecido gengival. Então, essa proposição está completamente correta. 2. A doença de BC é uma condição genética rara que causa hiperkeratose palmar e plantar, espessamento da pele nas palmas das mãos e plantas dos pés, e periodontite severa, levando à perda precoce de dentes descidos e permanentes. Essa proposição está incorreta, porque a doença de BC não tem relação com manifestações periodontais, certo? O que é essa doença? Ela é caracterizada pela inflamação dos vasos sanguíneos e de artérias, certo? E ela tem outras manifestações sistêmicas, mas não é caracterizada por essa hiperkeratose palmar e plantar, tá? Ela está relacionada com alterações sanguíneas, certo? Alterações vasculares. Não tem nada a ver com a hiperkeratose palmar e plantar. E uma das manifestações orais são o aparecimento de úlceras, né? Muito parecido com aftas, certo? Na mucosa oral. Então, essa alternativa está incorreta. Se ele tivesse colocado aqui a síndrome de Papillon-Lefèvre é uma condição genética rara que causa hiperkeratose palmar e plantar, aí sim está correta, tá? Porque essa descrição que ele nos trouxe aqui está se referindo a síndrome de Papillon-Lefèvre, tá? E não a doença de BC. Então, eu vou colocar aqui a síndrome de Papillon-Lefèvre, tá? E não doença de BC, certo? E a terceira proposição, a periodontite associada à síndrome de Shediac-Higashi é uma síndrome genética rara que afeta o sistema imunológico, causando infecções frequentes e severas, incluindo periodontite agressiva precoce. Essa alternativa está correta, certo? Então, ele nos trouxe aqui duas condições, né? A primeira seria a síndrome de Papillon-Lefèvre e a segunda a síndrome de Shediac-Higashi. São duas condições, são duas manifestações sistêmicas, certo? Duas doenças sistêmicas que levam a algum prejuízo ao periodonto, certo? Por fatores também, incluindo fatores genéticos, tá? O pessoal envolvido atrás dessas síndromes. Então, essa síndrome de Shediac-Higashi, ela é também muito... o que é muito característico dela é o albinismo, certo? Tanto cutâneo quanto ocular. Então, essa proposição está completamente correta, certo? Tanto a síndrome de Papillon-Lefèvre quanto a síndrome de Shediac-Higashi são manifestações sistêmicas que levam, né, a uma periodontite severa, desde os dentes descidos, podendo provocar até a perda desses elementos muito precocemente, certo? Então, as alternativas corretas aqui é a alternativa 1 e a alternativa 3. Perdão, a proposição 1 e a proposição 3, certo? Então, a nossa alternativa correta aqui é a B. Certinho, pessoal? Então, vamos lá para mais uma questão da banca FAO. Das associações observadas entre o estado de saúde oral e as patologias sistêmicas crônicas, a maior evidência é observada entre a doença periodontal e o diabetes. Com relação ao diabetes e a doença periodontal, não podemos afirmar, esse não está bem discreto aqui, mas a gente sempre tem que circular, né? Quando a gente encontra esse não, exceto, né? Para a gente não se confundir na hora de responder a nossa questão. A. O nível de controle glicêmico do paciente está relacionado
a presença e severidade da doença periodontal. Essa alternativa está correta, certo? Quer dizer, ela não é a nossa alternativa correta, na verdade, porque essa afirmação está completamente correta. Ou seja, quando a gente tem um controle glicêmico ruim, nós também temos um agravamento da doença periodontal, certo? Por conta, né, do aumento da carga inflamatória, de citocinas pró-inflamatórias, né, da diminuição da resposta daquele indivíduo às infecções, né, ao aumento e a patogenicidade, né, de bactérias do complexo vermelho. Então, aqui essa alternativa está completamente correta, tá? Então, essa não é nossa alternativa, não é a alternativa que devemos escolher. B. A microbiota periodontal em pacientes com diabetes mellitus difere da microbiota de não diabéticos. Essa alternativa é a nossa alternativa correta, certo? Porque nós não podemos afirmar isso aqui. Por quê? A microbiota de paciente diabético e a microbiota de paciente não diabético é a mesma, certo? Paciente com periodontite sem diabetes vai ter aquelas bactérias do complexo vermelho, e paciente com diabetes e com periodontite também vai ter as mesmas bactérias, certo? Então a gente não pode afirmar que as bactérias, a microbiota é diferente. O que vai mudar de um paciente diabético para o outro, para o não diabético, na verdade, é a resposta, certo? Do hospedeiro frente àquela inflamação, frente às infecções, certo? O que pode, né, alterar isso, é muito discutido na literatura, é a quantidade dessas bactérias, certo? Maior número de bactérias periodontopatogênicas em pacientes diabéticos. Mas as bactérias são as mesmas, certo? As mesmas bactérias que causam abscesso em um paciente não diabético são as mesmas bactérias que causam o abscesso no paciente diabético, tá? Então, a microbiota, ela não se difere, tá? Aqui, ó, não difere, certo? Essa é a nossa alternativa correta, mas vamos ler as outras para a gente concluir nessa questão. Alterações genéticas podem aumentar a probabilidade de desenvolvimento do diabetes mellitus e doença periodontal. Sim, essa alternativa está correta, tem uma forte influência genética aqui entre essas duas condições. A hiperglicemia modifica o balanço metabólico, promovendo diversas alterações nos tecidos vasculares, e essas alterações modificam a difusão do oxigênio, o transporte de nutrientes e células, desencadeando o desequilíbrio fisiológico e aumentando a suscetibilidade dos tecidos à doença periodontal. Essa alternativa também está completamente correta. Alterações observadas na resposta imune de pacientes diabéticos podem ser a causa ou o efeito da doença periodontal inflamatória. Destacam-se as alterações funcionais dos neutrófilos. Sim, essa alternativa também está correta, né? Porque a doença periodontal e o diabetes, eles têm uma via de mão dupla, né? Essa relação, tanto o diabetes pode influenciar na doença periodontal, quanto a doença periodontal pode influenciar, né, no controle da glicemia daquele paciente. Então, essa alternativa também está completamente correta. E uma das principais alterações, né, celulares, de células de defesa que nós temos com diabetes é a alteração da função dos neutrófilos, certo? Os neutrófilos, além de estarem em menor quantidade, eles têm uma redução da sua função, certo? Por isso que temos alterações de cicatrizações, né, de defesa daquele paciente. Então, essa alternativa também está completamente correta. A nossa alternativa aqui da questão é a alternativa B. Mais uma questão da banca CPCOM, da Prefeitura de Soledade, na Paraíba. A realização de uma anamnese completa e o levantamento do histórico médico e odontológico do paciente periodontal são imprescindíveis para o direcionamento de um diagnóstico periodontal preciso.
De acordo com a classificação das condições e doenças periodontais, são considerados fatores de risco modificadores de grau no diagnóstico de periodontite, respectivamente. Então, o que ele quer saber? Os fatores de risco que são modificadores de grau no diagnóstico da periodontite. A. Traumatismo oclusal e mobilidade dentária. B. Envolvimento de furca e diabetes mellitus. C. Fumo e diabetes mellitus. D. Fumo e mobilidade dentária. Ou E. Envolvimento de furca e traumatismo oclusal. Pessoal, os únicos fatores modificadores de grau da periodontite são o tabagismo, certo? E o diabetes mellitus. Então, aqui representado pelo fumo e diabetes mellitus. Então, quando o paciente ele é classificado como não fumante, se ele fuma menos que 10 cigarros por dia ou se ele fuma mais que 10 cigarros por dia. Se ele é não fumante, ele tem um baixo risco de progressão da doença. Então, ele pode ser classificado como grau A, certo? Independente da perda de inserção daquele paciente, certo? Independente dos fatores locais ali da periodontite. Se ele fuma menos que 10 cigarros por dia, ele é classificado como risco moderado de progressão da doença, certo? Classificado como grau B. E se ele fuma mais que 10 cigarros por dia, ele é considerado como grau C, como um alto risco de progressão da periodontite, certo? Como grau C. Então, o cigarro, ele é um fator de risco importantíssimo, certo? E que pode modificar o grau. Ou seja, se o paciente ele tem uma perda de inserção baixa, mas ele fuma mais que 10 cigarros por dia, automaticamente ele já vira um grau C, certo? Então, o fumo modifica o grau da periodontite, bem como o diabetes mellitus, certo? Então, dependendo de como está a hemoglobina glicada daquele paciente, ele também é classificado como grau A, grau B ou grau C, certo? Se ele é normoglicêmico, grau A. Se a hemoglobina glicada dele está maior que 7,5, está menor que 7,5, grau B, e maior que 7,5, ele é considerado como um grau C, certo? Então, aqui nossa alternativa correta é a alternativa C. Agora, uma questão da banca CPCOM, da prefeitura, também da Prefeitura de Soledade, da Paraíba. Aqui, ó, vejam que ele trouxe os fatores modificadores de grau. Então, ele está pedindo, né, sobre o grau, e agora ele pede sobre os estágios, ó. Ele cita, né, um enunciado bem longo e tem também alternativas bem longas. Então, para reduzir, né, eu abreviei aqui o nosso enunciado, porque não ia trazer informação muito importante para a gente responder essa questão. Sobre os estágios da periodontite, ó, estágios, é correto afirmar que A. Levam em consideração apenas o aumento da profundidade de sondagem, defeitos ósseos horizontais e sangramento gengival. B. São definidos pelas características biológicas da doença, que incluem evidência ou risco de progressão, resposta antecipada ao tratamento e risco potencial de impacto sistêmico, enquanto os graus são definidos pela gravidade da doença e complexidade do manejo clínico da periodontite. C. Devem ser definidos primariamente pelo aumento da profundidade de sondagem, definida como característica determinante no diagnóstico da periodontite. D. Podem ser alterados após o tratamento da periodontite, uma vez que todos os fatores relacionados à gravidade e complexidade da doença foram removidos. E E. São definidos pela gravidade da doença e complexidade do manejo clínico, enquanto os graus são definidos pelas características biológicas da doença, que incluem evidência ou risco de progressão, resposta antecipada ao tratamento ou risco potencial de impacto sistêmico. Bom, então é uma questão bem longa e a gente tem que analisar, né, alternativa por alternativa com bastante cuidado.
Então, aí ele fala que leva apenas em consideração o aumento da profundidade de sondagem. Só por esse apenas, né, a gente pode descartar essa alternativa. Por quê? O que diz os estágios da periodontite? Eu trouxe aqui uma tabelinha, certo? Os estágios da periodontite, ele leva em consideração a perda do níquel interproximal, a perda óssea radiográfica e a perda dentária, certo? Relacionados, né, à severidade. E relacionados à complexidade da doença, ele leva em consideração a profundidade de sondagem, tá? Então, aqui, ele diz que leva em consideração apenas o aumento da profundidade de sondagem, defeitos ósseos horizontais e sangramento gengival. Não, né? Tem a perda do níquel interproximal, a perda óssea radiográfica, a perda dentária. Então, essa alternativa a gente já pode descartar. Ele diz também aqui na alternativa B que os estágios são definidos pelas características biológicas da doença, que incluem evidência ou risco de progressão, resposta antecipada ao tratamento e risco potencial de impacto sistêmico. Então aqui nessa tabela a gente não vê nada, né, de risco para progressão, aumento da severidade, impacto sistêmico, a gente não vê nada disso. Na verdade, isso aqui se relaciona ao grau, certo? Essa primeira frase aqui. Então, aqui, ó, a primeira se relaciona ao grau da periodontite, certo? E aqui se relaciona aos estágios, certo? Então, ele inverteu aqui. Estágios. Desculpa a minha letra, gente, horrível aqui no mouse, né? Mas dá para entender, certo? Estágios. Então, ele trocou, tá? A C. Devem ser definidos primariamente pelo aumento da profundidade de sondagem? Não, na verdade, ele deve ser definido primariamente, aqui, ó, pelos graus de severidade e complexidade, certo? Primeiro a gente vê a perda interproximal do níquel, perda óssea radiográfica e perda dentária, certo? Não vê o aumento da profundidade de sondagem inicialmente, certo? Então, essa alternativa incorreta. Pode ser alterado após o tratamento da periodontite, uma vez que todos os fatores relacionados à gravidade e complexidade da doença foram removidos? Também não pode ser alterado após o tratamento da periodontite. E são definidos pela gravidade da doença e complexidade do manejo clínico, certo? Então, definidos pela gravidade da doença e complexidade do manejo clínico, que é, na verdade, essa tabela aqui, certo? Enquanto os graus são definidos pelas características biológicas da doença, que incluem evidência ou risco de progressão, resposta antecipada ao tratamento e potencial impacto sistêmico. Eu trouxe até aqui a tabelinha dos graus, certo? Ó, risco de impacto sistêmico, cita que tem aqui, resposta antecipada ao tratamento, na verdade, são as evidências direta, né, e indireta de progressão, e risco potencial de impacto sistêmico, certo? Que está aqui também nessa tabela. Então, essa é a nossa alternativa correta, tá? É o contrário dessa alternativa B, certo? É a alternativa E. Então, aqui, só para terminar, né, para completar aqui o raciocínio, os graus de periodontite, eles são baseados nos critérios primários, que tem a evidência direta e indireta da progressão, nos graus modificadores, aí entra, né, os tabagistas e o diabetes mellitus. O risco de impacto sistêmico na periodontite vai estar relacionado à carga inflamatória, certo? E os biomarcadores, na qual ele não traz, né, ele até deixa algumas lacunas aqui na tabela da nova classificação, ele não traz muitas informações e também é muito difícil os concursos pedirem sobre os biomarcadores, tá? Eles focam mais aqui, ó, no critério primário
e nos graus modificadores, tá? Eu, particularmente, nunca vi nenhum concurso pedir sobre esse impacto sistêmico e sobre os biomarcadores e sua relação, certo? Com a doença periodontal. Mais uma questão da banca IDH-TEC de 2024, na Prefeitura de Presidente Tancredo Neves, na Bahia. Quanto ao índice periodontal comunitário, o IPC, é incorreto afirmar. Aqui ele trouxe até em caixa alta, né? Para o candidato não errar na hora da prova. Este índice avalia a necessidade de tratamento periodontal, que vai desde a adequada instrução de higiene oral até uma combinação de instrução de higiene oral, raspagem, alisamento radicular e cirurgia periodontal. Essa alternativa está correta, tá? Ou seja, não é essa alternativa que ele está pedindo aqui. Porque esse índice, ele avalia a perda de inserção dos tecidos, mas também ele nos diz sobre a necessidade de tratamento dependendo da perda de inserção daquele paciente, certo? E isso pode ser uma simples instrução de higiene e pode ser até um tratamento mais complexo da periodontite, certo? Então, essa não é a nossa alternativa. Utiliza-se uma sonda periodontal padronizada e específica. Sim, correto, né? Na verdade, todos os índices, né, na periodontia vão usar uma sonda periodontal padronizada e específica. Geralmente é a sonda da OMS, aquela que tem a bolinha na ponta, tá? No índice periodontal comunitário, a boca é dividida em sextantes: maxilar, direito anterior e esquerdo, e mandibular, direito anterior e esquerdo. Essa alternativa também está completamente correta e em cada sextante nós temos dentes índices que eu vou mostrar para vocês quais são nos próximos slides, tá? Só para complementar o raciocínio aqui desse índice periodontal. Todas as condições observadas de cada sextante devem ser anotadas sem distinção. Pessoal, não, essa alternativa está incorreta, tá? E como é a incorreta que ele quer saber, essa é a nossa alternativa, tá? De escolha. Por quê? Nós vamos avaliar todos, né, dente por dente de cada sextante, mas nós vamos anotar apenas um dente em cada sextante. Nós não vamos anotar todos os dentes, certo? Nós vamos anotar apenas o dente que tem a pior condição, certo? Então, aqui ele fala que todas as condições de cada sextante devem ser anotadas sem distinção. Não, anota-se apenas o dente com pior prognóstico, certo? Com a pior condição. E o exame só pode ser realizado com 2 ou mais dentes presentes no sextante e que não estejam indicados para extração. Sim, essa alternativa também está correta, certo? Então, só para a gente relembrar, o índice periodontal comunitário, ele vai avaliar a rigidez, o sangramento à sondagem, presença de cálculo e bolsa periodontal, tanto rasa quanto profunda. Então, como eu disse para vocês, se avalia um dente índice em cada sextante, certo? Então, ele vai avaliar o dente 16, o dente 11, o dente 26, 36, 31 e 46. É bem simples, né? Bem fácil de decorar. Geralmente, ó, são os primeiros molares, 16, 26, 36 e 46. E o elemento 11, né? O incisivo. E o 31, certo? Bem simples de decorar. 3 sítios e vai avaliar, né? Em 3 sítios, né? Então, ou seja, a gente vai sondar a disto vestibular, a vestibular e a mesovestibular. E por lingual, a distolingual e a mesolingual. E registra, então, ó, a pior condição observada em cada sextante, certo? Não, a gente não vai anotar todos os dentes, né, que foram avaliados. Então, aí o código 0 é o sextante rígido, o código 1 é o sextante com sangramento, observado diretamente ou com espelho bucal após a sondagem. O código 2 é quando há cálculo durante a sondagem, mas com toda a área preta da sonda permanecendo visível. O código 3 é uma bolsa de 4 a 5 milímetros,
né? Então, como a gente usa a sonda da OMS, a margem gengival cobre, mas não totalmente, aquela faixinha preta da sonda, certo? Porque as marcações da sonda tem meio milímetro, né, na bolinha, depois é 3,5 e 5,5. Então, vai estar dentro, né, no meio dessa faixinha aí, da primeira faixinha da sonda da OMS. O código 4 é quando há uma bolsa de 6 milímetros ou mais, ou seja, a faixinha, ela não está mais visível, aquela faixinha preta da sonda, ela já está totalmente subgengival, né, digamos assim, já está totalmente coberta pela margem gengival. O código 9, o sextante, é quando o sextante não foi examinado por algum motivo, e o código X é o sextante excluído, certo? Porque provavelmente deve ter menos que 2 elementos dentários ali presentes, certo? Vamos então para nossa última, mas não menos importante questão, certo? Da banca da FGV. E também adaptei essa questão, né? Porque ela tinha um enunciado bem comprido, só para a gente resumir. A lesão endoperiodontal mais avançada e suas características, de acordo com a classificação das doenças e condições periodontais e periimplantares de 2018, ele quer saber qual que é a lesão endopério mais avançada de acordo com a nova classificação. Nós temos 3 graus, certo? Grau 1, grau 2 e grau 3. E esses graus, eles vão aumentando progressivamente. Então, nós já sabemos que a grau 1 e a grau 2 não pode ser, certo? E como sabemos que tem 3 graus, a grau 4 e a grau 5 também não pode ser. Mas eu vou ler porque cada uma está incorreta. Aqui ele diz que a grau 1 é bolsa periodontal estreita e profunda na superfície de um dente. Está incorreto aqui também por quê? Porque a grau 1, ela nos diz bolsa periodontal... Não, aqui está correto. Bolsa periodontal estreita e profunda na superfície de um dente, tá? E essa é a descrição de grau 1, certo? Mas não é a grau 1, né, a qual ele se refere, que é a mais avançada. A grau 2, bolsa periodontal larga e profunda na superfície de um dente. Essa também, né, essa descrição se refere a grau 2. E grau 3, bolsas periodontais profundas em mais de uma superfície dentária, certo? Na verdade aqui, bolsa periodontal larga também, tá? É a descrição correta, mas é a mais correta. Larga e profunda, né? Largas e profundas. A grau 4 não existe, a grau 5 também não existe. Então, aqui eu trouxe para vocês a classificação das lesões endoperiodontais. Então, nós temos 2 tipos. Nós temos aquelas lesões endoperiodontais que foram provocadas ou por fratura, ou por perfuração do canal, ou por reabsorção radicular externa. E nós temos aquelas lesões endoperiodontais na qual a causa está mais relacionada com a doença periodontal em si, certo? Então, a grau 1, bolsa periodontal, estreita e profunda em uma superfície dentária, certo? A grau 2 é uma bolsa periodontal larga e profunda em uma superfície dentária, certo? Então, na primeira é estreita e profunda e na grau 2, larga e profunda. E a grau 10 é bolsa periodontal larga e profunda em mais de uma superfície dentária, certo? E ela, então, se divide em lesões endoperiodontais em pacientes com periodontite e pacientes sem periodontite, sendo que esses graus, eles são os mesmos, tá? Aqui nas duas condições, tanto com periodontite quanto sem periodontite. Certo, pessoal? É isso que eu queria trazer para vocês, né, de questões na área de periodontia. E vou passar então agora para vocês, que vocês fiquem com a professora Michele para a resolução de questões da área dela, certo? Muito obrigada. Muito boa noite, minha gente. Como é que vocês estão? Tudo bem?
Estamos aqui juntos mais um domingo e agora, né, vim realmente com a logo do Odon Questões, toda trajada, né, no laranja da nossa nova plataforma, que tá incrível, viu? Dei uma olhadinha e ela tá excelente, cheia de conteúdo maravilhoso. Primeiro eu quero agradecer, né, a professora Emanuele e o Odon Concursos e o Odon Questões por essa oportunidade de estar aqui juntinho de vocês num domingo à noite, fazendo essa correção com todo o carinho do mundo. Quero agradecer também a professora Juliana e a professora Rafaela pela excelente aula que elas deram agora. Realmente são duas professoras que eu tenho o maior prazer de parar para assistir a aula das duas. Adoro a forma como elas dão a aula, como elas são tão didáticas para explicar assuntos que às vezes dá um nozinho na cabeça da gente, não é verdade? Então, muito obrigada, professoras, pela aula de vocês, foi realmente incrível. Vamos começar sem muitas delongas, porque eu sei que vocês estão doidos para sair daqui correndo e assistir Casa do Dragão. Eu tenho certeza que tá todo mundo querendo ir assistir a Casa do Dragão. Então, vamos lá, deixa eu só organizar aqui a minha câmera, tá, minha gente? Já peço desculpas antecipadamente, gente, porque, de novo, me perdoem. Eu acho que eu não sei mexer nesse negócio direito, mas me perdoem, eu não tô com acesso ao chat. Mas, de novo, eu vou ficar muito feliz em responder qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês queiram tirar comigo, né? Tirar qualquer dúvida comigo lá no e-mail do Odon Concursos, tá bem? Vamos mudar aqui minha câmera para que minha cara linda não ficar em cima dos slides à medida que a gente for fazendo essa correção. Então, vamos lá, hoje, toda laranja e preta, né? Vamos lá. A primeira questão é de prótese e ela é do Instituto Access. As próteses fixas podem apresentar diversos modelos. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o conceito mencionado. Letra A. Inlay é uma restauração na qual as cúspides são recobertas pela restauração. Letra B. Onlay é uma restauração intracoronária sem envolvimento de cúspides. Letra C. Ponte fixa é uma restauração que substitui dentes, sendo composta por retentores, pônticos e conectores. E letra D, laminado é uma restauração extracoronária que envolve todas as faces de um elemento dentário. Eu vou pedir desculpa mais uma vez, porque assim, né? A pessoa na semana passada estava tossindo pulmão fora. E agora essa semana eu tô ainda com uma tossezinha mais leve, tá? Não tá tanto quanto foi na semana passada, mas eu ainda tô tossindo um pouquinho. Então, vamos lá. A Inlay, a gente já sabe que não é uma restauração que faz recobrimento de cúspide. A Inlay, ela é uma restauração que fica intracoronária, só que apenas na região ali de sulcos principais e secundários, sem fazer recobrimento dessas cúspides. A letra B, a Onlay, ela é uma restauração intracoronária, mas que tem envolvimento de cúspide. Ela envolve pelo menos uma das cúspides e não pode envolver todas as cúspides do dente, porque se ela envolve todas as cúspides desse dente, ela deixa de ser onlay e ela passa a ser uma overlay. Letra C fala da ponte fixa, que realmente a ponte fixa, ela é essa prótese que vai ter pônticos e conectores. Pode ser um pôntico só, um cantilever que a gente chama, né? Pode ser mais de um pôntico, pode ser 2 pônticos, 3 pônticos. Então, vai depender da configuração dessa prótese, mas as características principais são realmente a presença dos pônticos e dos conectores que vão ficar ali coladinhos, fixadinhos nos seus retentores, que vão ser os dentes pilares. A letra D está incorreta porque o laminado cerâmico, ele não vai envolver todas as faces de um dente. Por exemplo, ele não envolve a face lingual completamente. Na maioria das vezes, ele envolve ali só até
o bordo incisal, passa um pouquinho para a lingual, mas não chega a fazer esse recobrimento lingual. E aí, como que esse comentário vai estar lá na nossa plataforma para vocês verem? Vai estar assim, ó, bem bonitinho. A Inlay é uma restauração intracoronária sem envolvimento de cúspides, o que a gente acabou de falar. Letra B, a Onlay é uma restauração que envolve pelo menos uma cúspide, porém sem incluir todas as cúspides de um dente. Então, esse comentário, ele vai estar lá na nossa plataforma bem mastigadinho, bem explicadinho, deixando vocês assim bem seguros na hora de estudar e na hora de responder uma questão de prova, porque vai ficar toda hora lembrando ali que aquele conhecimento foi passado da maneira mais didática, né, mais clara possível para vocês. Vamos para a questão 2 de prótese. Essa é da CESP-CEBRASP. Olha lá, TSE, viu? Tá chegando. No que se refere a próteses bucomaxilofaciais, julgue o item subsequente. Nas próteses obturadoras para desdentados totais, realiza-se diretamente a moldagem de trabalho por ser necessária a etapa da base de prova. Certo ou errado? Não vou ver, né? A resposta de vocês. A pessoa tá trolando aqui, porque eu não vou conseguir ver a resposta. Porém, está errado. Por quê? Porque a base de prova, ela não é desnecessária. Eu não sei se eu falei desnecessário ou se eu falei necessária na hora que eu li, mas é desnecessária na questão, tá, minha gente? Mas a base de prova, ela não é desnecessária. Na verdade, ela é uma etapa extremamente importante na confecção de uma prótese bucomaxilofacial. Aliás, não só da prótese bucomaxilo, mas a prótese total também. A base de prova, ela é extremamente importante. E lá, como é que vai estar esse bendito comentário na nossa nova plataforma? Vai estar lá dizendo que a questão, né, é errada. E vai dizer assim, ó, a etapa da base da prova, ela é essencial, mesmo para as próteses obturadoras nos desdentados totais. Essa fase, ela vai permitir verificar, gente, antecipadamente, diversos aspectos da prótese. Então, se essa base de prova, na verdade, ela estiver desadaptada, a gente vai conseguir perceber isso nessa fase. A gente vai poder fazer as correções necessárias nessa fase ainda. E ela também vai permitir, na hora da moldagem funcional, vai permitir com que a gente tenha uma adaptação excelente da nossa prótese final. A gente vai conseguir fazer aquele selamento periférico, a gente vai conseguir conferir a estabilidade e a retenção que a prótese precisa, a prótese final precisa. A gente também vai conseguir verificar se a região do obturador palatino ela está realmente adequada, se ela não está traumatizando os tecidos adjacentes, se a gente precisa aumentar ou diminuir ali, né, tirar um pouquinho daquela base de prova naquela região. Então a gente consegue fazer diversas avaliações só com essa base de prova. Então imagine se eu partisse direto para a moldagem final, eu não iria conseguir perceber alguns erros que são inerentes do processo mesmo e corrigir esses erros a tempo. Próxima questão agora de oclusão, é da CETRED, tá? Em situações de má oclusão, existem diversas alterações encontradas na face e na cavidade oral do paciente. Analise a descrição a seguir. Esta má oclusão ocorre quando a relação normal, vestibulolingual ou transversal, entre os arcos superior e inferior sofre alteração. Normalmente, ela está relacionada com o hipodesenvolvimento ou atresia da maxila ou ao hiperdesenvolvimento da mandíbula, ou seja, por discrepâncias no crescimento ósseo, sendo classificada como esquelética. Contudo, essa alteração ela pode ser causada por alterações na erupção dentária e sem discrepâncias ósseas, sendo classificada dessa forma como
uma alteração dental. Aí aqui vem as nossas alternativas. Após analisar a descrição, entende-se que a maloclusão que foi descrita eu vou voltar só para a gente pegar o comecinho, porque o texto realmente foi grande. Maloclusão na relação normal vestíbulo-lingual. Se a gente pensa numa relação, desculpa, viu, gente? Aqui passa, às vezes, carro fazendo mó barulho. Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir o barulho dos carros na rua, mas é isso aí. O pessoal deve estar correndo, né? Saindo do rolê, correndo para casa, para dar tempo de assistir a série. Sim, eu sou a viciada na série, tá bom? Mas sim, se é uma relação vestíbulo-lingual, eu tenho, então, essa direção antero-posterior. É nesse sentido aqui que eu preciso avaliar essa maloclusão. Então, é essa discrepância entre o arco superior e o inferior, que pode ser um hipodesenvolvimento da maxila, ou seja, essa maxila ela tá mais para trás, ou há um hiperdesenvolvimento de mandíbula, ou seja, essa mandíbula ela tá mais para frente, ela tá mais projetada. Vamos lá. Letra A, mordida aberta. Letra B, mordida profunda. Letra C, mordida cruzada. Letra D, sobremordida. E letra E, sobresaliência. Eu vou deixar um tempinho, 3 segundos, para vocês colocarem a resposta no chat, mesmo que eu não esteja vendo. Mas eu quero que vocês interajam. Eu quero ver depois a professora me falar: olha, você não teve acesso, mas a gente aqui do Odon estava vendo tudo. E aí os meninos estavam respondendo pra caramba aqui, interagindo com você. Gente, interajam, tá? Porque senão eu vou me sentir, eu sei, né? Não tem muito o que fazer, mas eu vou me sentir falando aqui sozinha nesse negócio. Então, conversei demais para dar tempo de vocês responderem aí. E quem respondeu a letra C, mordida cruzada, está certíssimo. Porque o que é a mordida cruzada? É justamente quando essa relação entre maxila e mandíbula, os dentes inferiores, eles estão à frente dos dentes superiores. E como que vai estar a explicação dessa questão lá na nossa plataforma? A descrição apresentada, pela questão, ela é característica de uma mordida cruzada, quando os dentes inferiores ocluem a frente dos dentes superiores. Uma mordida aberta é caracterizada pela falta de sobreposição vertical entre os dentes superiores e inferiores, resultando em um espaço entre eles, mesmo quando o paciente está ocluindo em sua máxima intercuspidação habitual, ou seja, mesmo em MIH. Então, o paciente até oclui, porém, mesmo ocluindo em algum segmento da mordida, essa mordida ela não vai estar, os dentes, não vão estar ocluindo ali naquele local. Pode ser uma mordida aberta anterior ou pode ser uma mordida aberta posterior, sendo que a gente sabe, que a mordida aberta posterior, ela é bem menos comum que a mordida aberta anterior. Já a mordida profunda, ela vai ocorrer quando existe um excesso da sobreposição vertical entre os dentes superiores e os dentes inferiores. Ou seja, os dentes superiores, eles não recobrem apenas aquele terço incisal dos dentes inferiores, não. Eles ultrapassam esse terço incisal e podem cobrir do terço médio até mesmo o terço cervical. E aí tem pacientes que têm uma mordida profunda tão exagerada que os dentes inferiores, os anteriores, os dentes antero-inferiores, eles acabam tocando na região palatina, tocando na gengiva dos superiores. Então, são situações assim bem exageradas mesmo de sobremordida, de mordida profunda. A sobremordida se refere à quantidade de sobreposição vertical entre os dentes anteriores, superiores e inferiores, e ela é variável. Então, a sobremordida, ela pode ser uma sobremordida profunda, a depender de quanto esteja passando.
E a sobressalência diz respeito à quantidade de projeção horizontal dos dentes anterosuperiores em relação aos dentes inferiores. É também no sentido vestíbulo-lingual, mas é simplesmente essa distância, né, dos superiores em relação aos inferiores. Vamos então para a próxima questão de oclusão também, agora da IBAD. Assinale a posição mandibular descrita em: consiste na posição na qual um conjunto côndilo-disco está na posição mais superior e anterior na cavidade articular. Aqui chama, né, atenção para centrados e não forçados, ou seja, esses côndilos estão centrados, mas eles não estão sendo forçados nesta posição. As alternativas: letra A, máxima intercuspidação habitual; B, máxima intercuspidação de oclusão; C, relação cêntrica; D, posição de repouso; e E, posição postural. Desculpa, viu, gente? Eu achei que eu ia tossir, mas não tossi, não. Perdão. Como que vai estar lá pra gente na nossa nova plataforma? A relação cêntrica é a posição não forçada na qual os côndilos estão na posição mais anterosuperior na cavidade articular, que também é chamada de cavidade glenoide. Eu sei que você falou glenoide daí. É uma posição de referência importante, principalmente nos pacientes desdentados. Por quê? Alguém lembra aí? Manda aí no chat que depois o Odonconcursos me passa. Vocês lembram por que a RC ela é realmente uma posição muito importante para os pacientes desdentados? Porque quando a gente vai reabilitar esse paciente desdentado, a gente não tem mais a referência de oclusão desse paciente. Mas como a RC é uma posição articular, né? É a posição do côndilo na cavidade glenoide, ela é uma posição que pode ser reproduzida. Então, a gente consegue reproduzir essa posição no paciente desdentado e consegue, então, devolver para ele a dimensão vertical. Devolver, a gente pode usar o termo devolver, a dimensão vertical que foi diminuída quando ele perdeu os dentes. A MIH, né, que é a nossa máxima intercuspidação habitual, é a posição na qual existe o maior número de contatos simultâneos. Então, às vezes, a gente até se forçar um pouquinho, a gente fecha, a gente oclui em RC. Se a gente colocar a língua lá no céu da boca o mais posterior possível e ocluir, a gente até consegue fazer uma oclusão em RC. Só que geralmente, na maioria das pessoas que tem a dentição natural, quando a gente faz isso, existe um contato prematuro. E aí, quando a gente força um pouquinho para fechar, a partir desse contato prematuro, a oclusão ela vai deslizando, os dentes eles deslizam até chegar na nossa máxima intercuspidação habitual. E vai ser nessa posição onde a maior parte dos nossos dentes estarão se tocando ao mesmo tempo. Por fim, a posição de repouso, ela se refere à posição da mandíbula quando o paciente está, obviamente, em repouso, sem força muscular ativa ali. Então, não tem nenhum músculo ativo. E essa posição de repouso, ela é independente da posição do côndilo na cavidade glenoide. Ela é independente dessa posição da articulação. Porém, o termo posição postural, que era uma das alternativas, ele é um sinônimo da posição de repouso também. Portanto, a nossa resposta correta para aquela questão era realmente a relação cêntrica. Vamos agora entrar na parte de farmacologia. Sim, voltei com farmacologia. Aqui hoje é uma questão da IV-UFG também de 2024. Botei tudo de 2024. A metemoglobinemia
é um distúrbio hematológico no qual a hemoglobina é oxidada a metemoglobina. Acho que a própria banca digitou meio errado ali. Meu Deus, eu tô de óculos e tô lendo errado. Tornando a molécula incapaz de transportar oxigênio. Falando nisso, gente, eu tô bonita de óculos porque assim eu tô me sentindo meio estranha, ainda acostumando com esse negócio, viu? Tornando a molécula incapaz de transportar oxigênio. Para gestantes com história de anemia e hipertensão não controlada, porque a pobre da gestante, ela não tem um minuto de paz. Não basta ter a anemia, ela também tem que ter a hipertensão não controlada. É necessário o uso do anestésico local A. Mepivacaína 3% sem vasoconstritor. B. Lidocaína 2% com epinefrina. C. Prilocaína 3% com felipressina. E D. Articaína 4% com epinefrina. E aí, minha gente, qual é a resposta correta aqui? Será que é a letra C, prilocaína? Será que é a letra B, lidocaína? Qual que é a resposta correta? Eu ouvi daqui alguém gritar. Ouvi alguém gritar letra A. Quem gritou letra A? Acertou. É a letra A mesmo, minha gente. A mepivacaína 3% sem vasoconstritor. Por quê? Porque a prilocaína... Eita, que passa o povo aqui acelerando na moto. Porque a prilocaína, ela tem uma possibilidade, um risco maior de desenvolver a metemoglobinemia nas pacientes que têm anemia, em pacientes grávidas com anemia. Uma outra informação importante é sobre a felipressina. A felipressina, por ela ser um análogo da vasopressina, ela pode levar a contrações uterinas, porque ela se parece bastante também com a ocitocina. Então, o Andrade fala que mesmo que essa vasopressina tenha esse risco realmente de levar a essa contração uterina em doses mais altas, é bom evitar. É mais ou menos assim que ele fala. Então, a prilocaína com felipressina a gente já não utiliza nessa paciente. Por que a gente não vai usar lidocaína com epinefrina? Porque essa paciente ela tem uma hipertensão não controlada. Então, a gente precisa evitar anestésicos que tenham vasoconstritores adrenérgicos, né? A gente vai precisar fazer o uso de vasoconstritor, de um anestésico sem vasoconstritor por conta da hipertensão da pobre da paciente. Então, vamos lá para ver como que essa questão vai estar lá comentada na nossa plataforma. A mepivacaína sem vasoconstritor é o anestésico de escolha nessa situação, uma vez que ele tem um baixo risco de induzir a metemoglobinemia. Além disso, como a paciente tem hipertensão não controlada, o uso de vasoconstritor adrenérgico pode elevar a pressão arterial, sendo, portanto, contraindicado. Olha como tá lá bem descritinho, bem detalhado, bem bonitinho, para vocês conseguirem se lembrar lindamente na hora da prova. Não tem erro aqui. A gente sempre vai dar mastigadinho para vocês lá no Odon Questões. Vamos então para a nossa última questão, minha gente. A nossa sexta questão também de farmacologia, só que agora não sobre anestésicos, mas sim sobre antibióticos, antibiotics. Vamos lá. De acordo, essa é da UFRR 2024, tá? De acordo com o mecanismo de ação, os antibióticos de uso odontológico podem ser divididos em 3 grupos: os que atuam na parede celular, na síntese de proteínas ou na síntese de ácidos nucleicos. Com relação ao mecanismo de ação desses antibióticos, é correto afirmar que a
parede celular não é encontrada em células de mamíferos, ou seja, é uma estrutura exclusiva das bactérias. Assim, a toxicidade seletiva dos antibióticos que inibem a síntese da parede celular é grande, como é o caso do metronidazol e do ciprofloxacino. Aqui, de cara, a gente sabe que está incorreta. Por que está incorreta? Porque o metronidazol e o ciprofloxacino não atuam na síntese da parede celular, eles atuam na síntese dos ácidos nucleicos. Letra B, é muito importante entender que as penicilinas e as cefalosporinas atuam no momento em que as bactérias estão em divisão celular, pois esses mecanismos não destroem a parede celular já existente, apenas bloqueiam uma nova síntese. Letra C, os antibióticos que atuam na síntese de proteínas, como as tetraciclinas e a azitromicina, são considerados bactericidas nas doses usuais. Letra D, a clindamicina e a eritromicina são exemplos de antibióticos que atuam na síntese dos ácidos nucleicos. E a letra E, as tetraciclinas inibem a síntese proteica ao impedir a ligação do RNA transportador, o ácido ribonucleico transportador, à subunidade menor dos ribossomos 50S, o que explica essa maior toxicidade seletiva e o menor número de reações adversas dessas substâncias em relação à azitromicina. Essa questão aqui, ela foi literalmente copiou, colou lá do Andrade. Já falei que a letra A está incorreta, mas qual dessas aqui é a resposta realmente correta? Letra B. É a letra B que é a resposta correta, porque cefalosporinas e penicilinas, elas realmente só atuam no momento da divisão celular. E aí é nesse momento de divisão celular que ela vai conseguir clivar, impedir a formação dessa parede celular e a bactéria ela vai morrer. Portanto, são antibióticos bactericidas. Sei que vocês também ficam ligadinhos nas redes sociais do Odon e viram um vídeo que a professora Amanda postou lá falando exatamente sobre isso. Vamos ver como ficaria a explicação dessa questão lá na nossa nova plataforma, lá no Odon Questões. De acordo com o Andrade, as penicilinas e as cefalosporinas atuam no momento da divisão celular, sendo, portanto, eficazes em infecções agudas. Por que nessas infecções agudas? Porque é justamente onde existe uma taxa muito maior de divisão celular, de multiplicação dessas bactérias. Em uma infecção crônica, essa taxa de multiplicação ela já está bem menor. Então, as penicilinas e as cefalosporinas não vão ter uma ação tão incisiva nesse momento. O metronidazol e o ciprofloxacino não atuam na síntese da parede celular, como eu falei anteriormente, mas sim na síntese de ácido nucleico. Além disso, os antibióticos que atuam na síntese de proteínas, eles são bacteriostáticos e não bactericidas. Antibiótico que atua na síntese de proteína, ele está ali impedindo o metabolismo celular. Então, ele vai ser bacteriostático. Ele vai impedir o crescimento bacteriano. Estando, entre eles, esses antibióticos bacteriostáticos, a clindamicina e a eritromicina. Por fim, a tetraciclina, ela atua na subunidade 30S ou 40S e não na subunidade 50S, como dizia a alternativa da questão. Quem atua na subunidade 50S do ribossomo é a azitromicina. E aí é que está o pulo do gato do porquê que essa tetraciclina ela acaba
causando mais reações adversas do que a azitromicina. É porque a subunidade 40S, ela está presente nas nossas células. A 30S é da bactéria, mas a 40 é das nossas células. E aí, se a tetraciclina ela pode agir tanto na 30 quanto na 40, aí a nossa célula acaba indo pelo bolo, né? Vai pelo meio do negócio e acaba se lascando tudo junto. Então, a tetraciclina tem mais efeitos adversos porque ela pode agir ali na síntese de proteína das nossas próprias células. Por isso que a azitromicina ela é mais seletiva e tem uma toxicidade seletiva muito maior do que a da tetraciclina. Minha gente, foi um prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês, mais uma noite com vocês juntinhos. Quero agradecer a presença de todos que ficaram aqui até agora, no domingo à noite com a gente. Quero dizer mais uma vez que a nossa plataforma tá imperdível. Então eu quero todo mundo dando uma conferida lá no Odon Questões. Vou esperar também as dúvidas de vocês por e-mail, caso tenham dúvidas, né? Vou esperar o e-mail de vocês, vou ter o maior prazer de responder a cada um de vocês. Um beijo, minha gente, boa noite, um beijão e até a próxima.